Bom dia, pessoal. Começando mais uma aula hoje. Então vamos lá. Hoje é dia 30 de julho de 2020, uma quinta-feira. A nossa pauta, matemática, leitura de gráficos. A gente vai fazer a leitura de gráficos, vai interpretar, vai resolver algumas situações, problemas. Ciências, a gente vai ver tipos de solo, tudo bem? Agora a gente vai iniciar a aula de matemática. Vamos lá, iniciando matemática, nossa primeira situação, problema aqui é um campeonato de matemática que teve em uma escola, tá? Então vamos supor aí que teve um campeonato de matemática e aí os professores, para apresentar a pontuação aos alunos, ele fez um gráfico com as 6 melhores pontuações. Aí a gente tem, nesse gráfico, você sabe identificar o nome dos participantes? Tá lá embaixo. Tem a Ana, tem o Fábio, o João, a Karina, o Marcelo e a Vanessa. A Ana, por exemplo, é a barrinha vermelha e a pontuação dela foi 75. O Fábio, 95. O João, 70 na barrinha verde. Na barrinha amarela tem 90 pontos a Karina. O Marcelo na barrinha azul escuro está com 80 pontos. E a Vanessa com 85 pontos na barrinha rosa. Então a gente tem que saber extrair esse tipo de informação nesse gráfico, tá? Você está vendo que ali já está dando bastante informação da pontuação dessas crianças. E a nossa primeira atividade aqui consiste em fazer uma análise das informações, né? Então aqui, ó, para entender o gráfico, vamos organizar as informações. As informações aqui no quadro, gente. Indique quantos pontos cada participante fez. Então eu vou olhar na barrinha vermelha, por exemplo, da Ana, que número está escrito lá. Eu vou colocar a quantidade de pontos lá, aqui. E o Fábio também, João, Karina, Marcelo, Vanessa, vou colocar todos os pontos aqui. Primeiro eu só vou colocar os pontos. Depois a gente vai organizar de forma crescente, ou seja, a gente vai do menor para o maior, da menor pontuação para a maior pontuação. E a gente também tem que indicar o nome de quem é quem. Só no exemplo aqui, ó, por exemplo, o João, que tem 70 pontos, é a menor quantidade, então eu coloco ele aqui. E aí depois eu vou colocar na seguinte linha, no nome 2, eu vou colocar a pessoa que fez a segunda menor pontuação, né? Porque vai crescendo. Crescente é para ir crescendo, do menor para maior, lembre-se disso. A pergunta 3 sobre o gráfico. A partir da organização acima, indique o nome do aluno que fez a maior pontuação. Então vocês vão ver, vão organizar a pontuação ali e praticamente quando você chegar no nome 6 vai ter ali a maior pontuação. Então você vai ter que indicar, se você fizer corretinho, você vai ter que indicar aí quem fez a maior pontuação. Dos finalistas, quem fez a menor pontuação? Então dessas 6 crianças que estão ali, quem que fez menos pontos? Também está indicado ali. Se você organizar direitinho, você consegue descobrir quem. Quantos pontos Fábio fez a mais que Karina? Então você pode montar uma continha aqui para descobrir. Lembra que quando eu falo a mais, na pergunta está escrito quantos pontos Fábio fez a mais que Karina. O a mais é significado que eu tenho que fazer uma conta de menos. Eu vou pegar os pontos do Fábio e aí eu vou pegar os pontos da Karina, eu vou fazer uma subtração e eu vou descobrir, o resultado vai ser a diferença, o a mais que o Fábio fez sobre a Karina, certo? Pergunta número 6. Qual a diferença de pontos entre Fábio e João? A diferença é a mesma coisa do que o a mais. Quando eu vejo essa palavrinha a diferença na pergunta, logo eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer uma conta de menos. Eu pego os pontos do Fábio, eu subtraio
Os pontos do João. Quantos pontos Karina e Vanessa têm juntas? Olha, observa a palavrinha juntas. Quando eu junto, eu tenho uma ideia do quê? De soma ou subtração? 8. Se somássemos os pontos de Ana e Marcelo, quantos pontos teriam? Se somássemos, né? Já está falando aqui que tem que fazer, né? De novo, gente, qual a diferença de pontos entre Karina e Ana? Qual a diferença? Vocês vão ter que montar uma continha e pensa aí. O professor falou várias vezes, agora é hora de vocês pensarem com a cabeça de vocês. Pausa o vídeo, faz as atividades com calma. Agora a gente vai começar a aula de ciências. Disso a gente vai falar sobre o solo. Então a gente vai aprender um pouquinho mais. Esse texto aqui eu vou pedir para vocês lerem sozinhos, porque esse texto a gente está trabalhando o solo faz 3 semanas ou mais. E tem muita informação repetida aqui e vocês são capazes de lerem sozinhos. Então eu vou deixar essa leitura com vocês, tá? Vamos lá, gente, começando os tipos de solo, aí eu vou ler essa parte com vocês porque é coisa nova que a gente está vendo. Primeiro eu vou ler, acompanha o que está grifado aqui. Solo arenoso. Possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. Vocês conseguem imaginar que tipo de solo é esse, solo arenoso? Então, pensa no solo com bastante areia. Assim, certo? Vamos pensar da seguinte forma, analisa que ele está falando aqui que o solo é muito permeável. Coisas permeáveis são coisas que a água consegue infiltrar bastante. Então, provavelmente esse solo pode carregar bastante água. Guarda essa informação que tem pergunta sobre isso. Outro tipo de solo, solo argiloso. Solo argiloso é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática de atividade agrícola, da atividade agrícola, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha o que esse solo argiloso é. Olha, é uma terra mais avermelhada, né? Parece aquela terra que forma aquele barro. Eu acho que você já deve ter visto isso perto da escola, porque na escola tem bastante terra tipo areia e tem também esse solo argiloso também, que eu já vi. Dá uma observada lá. Agora, solo umífero. Solo umífero, chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo umífero ou humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Então, veja bem, é uma terra preta. Vocês já viram uma terra preta? Geralmente, essa terra preta a gente vê bastante coisa plantada nela, né? Mas aí as plantações que a gente pode fazer são os alimentos, né? Porque como o nosso textinho que a gente acabou de ler diz que ela tem bastante nutriente, material orgânico. Então é um solo muito bom para a gente plantar coisas que dão frutos. Vamos ver. Já viu esse tipo de terra? Uma terra preta, parece também uma terra bem úmida, né? É nessa terra que também tem bastante minhoca, as minhoquinhas ficam ali, né? Elas ajudam a perfurar a terra, elas ajudam a compor o material orgânico. E atenção, quando eu falo material orgânico em decomposição, é os bichinhos mortos, é o cocôzinho do bichinho, é as plantas que estão ali
aos poucos, né, morrendo, se desfazendo, apodrecendo ali, tá? Vamos lá, pessoal, solo calcário. Solo calcário com poucos nutrientes e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição, o solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Esse é o típico de regiões desérticas. Então, vamos pensar num solo que tem bastante. É um solo mais branco, que tem bastante rochas, né? Vamos ver aqui como é que ele é. Olha só, quebradiço, ele tem poucas plantas, né? As plantas são bem baixinhas porque tem poucos nutrientes. Ele não é adequado para crescer uma plantinha, ela não tem como se alimentar direito lá. Então, lógico que a gente não vai num solo calcário plantar alimentos, por exemplo, né? Frutas, verduras, legumes, né? Então a gente não consegue plantar, aproveitar direito. Aí a nossa primeira atividade de geografia, a gente vai ver, olha, observa as figuras aqui, o solo argiloso e o solo arenoso, certo? Então a gente tem que comparar esses dois solos e marcar X nas corretas. Mas observe, marque um X nas corretas. Está no plural. Se está no plural, significa que é mais que uma. Então, não é só. Quando está no plural, a gente tem que marcar mais que um. Significa que tem mais que uma resposta correta. Se tivesse apenas escrito na correta, aí seria uma só. Leia com calma e vamos responder ali. O professor deu as dicas lá no início da apresentação. A última pergunta, a pergunta 2. De acordo com a ilustração do solo e seus componentes, podemos afirmar que no solo não encontramos seres vivos, encontramos apenas minerais, há seres vivos e componentes minerais, encontramos apenas água e ar. Nesse caso, apenas uma afirmação está correta, tá? Porque não está falando podemos afirmar que no solo tantas informações são corretas. Não, está falando de uma só. Então é uma só que a gente marca. Tudo bem? Bom, chegamos ao fim da aula. Hoje foi rapidinho. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem.